Amém? Eu queria compartilhar nessa noite uma palavra de Deus ao seu coração, que ela possa gerar frutos através daquilo que eu vou ministrar ao seu coração. Eu sei que nós estamos com poucas pessoas aqui hoje, mas o Senhor é aquele que nos dá graça e que só está aqui quem precisa escutar disso. Nós temos alguns nos assistindo online, então compartilhe aí a live, não deixe de deixar o seu like também. Hoje, se você veio cheio de expectativa para escutar o pastor Juan, não é ele está de férias, ele volta hoje, né? Terça-feira ele já está todo vapor aí, na ativa, então ele está chegando de férias aí, estava tirando um tempo de lazer com a sua família, e hoje quem vai ministrar para você sou eu, mas eu creio que o Senhor vai me usar poderosamente para liberar uma palavra ao seu coração. Quantos creem, falem amém. Fala assim, eu creio que a palavra liberada nessa noite vai ser lançada ao meu coração e vai frutificar. Fala assim, a minha mente está aberta para a palavra. Fala assim, toda seta maligna que impeça de eu receber a palavra é removida. Fala assim para o seu irmão, está preparado para a palavra? Eu separei algo para falar para você que envolve fé. Ano passado, nesse mesmo mês, eu ministrei a primeira palavra do ano, né? No primeiro culto de 2024, eu ministrei algo parecido que eu vou ministrar hoje. Mas eu separei um título, né, que não é tão chamativo, que fala, o que você tem falado? Eu e você, nós somos o povo do quê? Da fé. Eu e você somos o povo da fé. Nós andamos pela fé. Nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, mas nós andamos assim pelo que nós cremos. Então, eu e você somos o povo da fé, e a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais palavra você ouve, mais fé é acrescentada ao seu coração. Mas a expressão que você é alguém cheio de fé, é quando você fala. Quanto cheio de fé nós temos aqui nessa noite, amém? Então nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé porque nós ouvimos a palavra e falamos de acordo com a palavra. Por isso que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Não tem a ver que nós estamos vendo, tem a ver porque nós estamos falando. Nós enchemos o nosso coração da fé e nós liberamos a palavra da fé. E a fé, ela leva você a viver uma dimensão do sobrenatural. É algo que está além daquilo que você pode enxergar ou até mesmo tocar. Mas você pode desfrutar. Então eu vou falar para você, você enxerga Deus aqui hoje? Você vai falar que não, mas você pode sentir. Você só consegue desfrutar disso através da fé. Por isso que eu e você somos o povo da fé. Eu queria começar lendo com você, está lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Eu não sou muito bom de português, mas podemos ver que está falando façamos, não é eu faço. Deus não estava criando o homem sozinho. Deus estava criando o homem com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aleluia. Então eu e você fomos criados por Deus. Deus, Jesus e o Espírito nos criaram. Porque nós vemos, criou, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem. Então eu e você, nós somos imagem de quem? De Deus. Olha para a pessoa que está no seu lado e fala assim, irmão, você é imagem de Deus. Eu olho para você e eu contemplo Deus. Aleluia. Fala assim, você é belíssimo, meu irmão. Você é a imagem de Cristo. Eu olho para você e vejo Cristo Jesus na sua vida. Fala assim para ele, a sua essência é a essência do Espírito. Aleluia.
Quantos podem falar amém? Então eu e você, nós temos a imagem de Deus, nós temos a semelhança de Deus. Deus, Ele é grande, Ele é real, Ele faz parte de uma realeza. E eu e você também, porque nós parecemos com Ele. E é fantástico, né, que você vai ver que Deus, Ele fez tudo através da sua palavra. E eu e você também fazemos tudo através da palavra. Tudo que nós liberamos da nossa boca tem poder. Porque nós somos imagem de Deus. Nós andamos, nós não podemos só apenas parecer com Deus. Nós temos que andar igual a Deus. Nós temos que liberar sentenças na nossa vida. Nós entramos no ano da restituição. E eu não vou me cansar de falar que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, a qual eu vou experimentar da restituição do Senhor. Quantos creem? Você pode falar assim, 2025 é o melhor ano da minha vida. E eu vou, fala assim, eu vou experimentar de restituição. Fala assim, de restituição sobre a minha vida. O que é isso, obreiro? É poder sendo liberado para você desfrutar do melhor ano da sua vida. Porque Deus trabalha dessa forma. Nós servimos um Deus grande, então eu e você também temos que parecer com Ele. Nós não podemos ter sonhos, projetos pequenos, porque nós temos um Deus grande. Mas você tem que aprender a confessar a palavra de Deus. Eu trouxe essa primeira parte para você entender que você é igual a Deus. Então, quando você fala, Deus não fala para se comunicar. Deus, Ele fala para criar. Ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou, façamos o homem, e o homem foi feito. Então, toda vez que Deus fala, algo no mundo espiritual se move. Mas quando você fala, o mundo espiritual também se move. Por isso que eu e você somos considerados o povo da fé. Nós falamos sem ver. E quantos querem experimentar das coisas que você fala sem ver se tornando realidade na sua vida? Vai se tornar. Porque Deus gerou você para falar em fé. E quanto mais em fé você fala, mais você está resplandecendo aquilo que está chegando além dos teus ouvidos. Amém? Eu queria ler ainda com você, mas antes disso eu ia falar para os irmãos, o Nicolas falou do ar-condicionado aqui. Nós temos aquela máquina, já está funcionando a todo vapor. Quem está sentado ali nem está suando hoje. Essa daqui, ela não está funcionando ainda, porque aconteceu um equívoco. O pessoal instalou a máquina num dia, ficou gelando as ganhas. Ficou top, bem geladinho. Vim aqui, eu tinha deixado até o leque dela já preparado, bem para onde eu ia ficar, né? Deixei regulado. E no outro dia deu um temporal de vento e caiu um galho dentro da máquina e queimou o motor da máquina do outro lado. O problema é nosso, porque já estava instalado. Mas o pessoal da empresa veio aqui e eles assumiram a bronca. Eles falaram que eles vão colocar um motor novo ali, mas eles não conseguiram para essa semana, eles vão conseguir a partir de terça-feira. Falei, glória a Deus, só de não ser para nós esse prejuízo. Então, só para os irmãos saberem, né, essas daqui são as duas máquinas que nós ganhamos de oferta, da oferta das primícias. Uma foi ofertada por um irmão que nem é da nossa igreja, e outra foi nós colocamos com a oferta que chegou das primícias. Nós tivemos 20 ofertantes das primícias. Então, conseguimos colocar uma máquina a pau e corda. Nós colocamos. O alvo hoje, no final da minha palavra, eu vou fazer um apelo. Em nome de Jesus, através da fé, nós vamos levantar mais uma máquina aqui nesse culto. Amém? Então, enche o seu coração de fé, porque o Senhor vai nos dar condições hoje. Por isso eu vou encher o seu coração de fé nessa noite, para quando eu falar nisso, você pisa nas águas. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu não fiz o apelo no início. Eu ia fazer hoje quando eu entrasse. Então, você que está me assistindo aí pela live, já prepare para fazer o Pix depois no final. Não saia da live, vai até o final, porque eu vou fazer um momento de fé. Nós vamos colocar na prática e na teórica também. Você vai exigir fé hoje de você, amém? Vamos lá então, continuando aqui. Projeta para nós, Marcos capítulo 10, verso 46. Eu sei que aqui é um pouco mais ampla a leitura, mas vamos ler, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, verso
46 em diante. Só vou mudar minha versão aqui. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho. Aonde que o cego estava? Pedindo esmola. Então nós podemos aqui nesse primeiro versículo, eu vou ler todos aqui até o final do capítulo, podemos ver Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão que o seguia, e um cego, o Bartimeu, que estava à beira do caminho. Você vai ver lá no livro de Atos, Paulo, ele perseguia os do caminho. Esse cego, ele estava à beira do caminho. Então, ele não era alguém do caminho ainda. E Jesus estava com uma grande multidão na sua volta. Vamos continuar lendo. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso aqui é fantástico. Já quero trazer para você entender que aqueles que estavam com Jesus, Jesus não estava em Nazaré. Ele estava aqui, ó, o nome da cidade, no primeiro versículo. Fala que ele estava na cidade de Jericó. Então, ele não era mais um nazareno, mas ele era o filho de Davi. Ele era da descendência de rei. Aquelas pessoas que estavam na volta dele, estavam conversando como ele fosse Jesus de Nazaré ainda. Mas aquele cego, ele conhecia quem era Jesus. Que Jesus era o filho de Davi, numa descendência real. Sabe, o Senhor aqui vai fazer algo poderoso. Mas nós podemos ver que aquele cego, ele foi tomado por fé. Porque ele gritou, ele liberou palavras da sua boca. Ele chamou a atenção de Jesus. Você imagina, nós estamos aqui em torno de não sei quantas pessoas, mas tem muito poucas hoje. Se todo mundo começar a falar assuntos diferentes aqui, vai ficar difícil de entender, não é verdade? Se uns falarem que o Internacional é o melhor time do Rio Grande do Sul, glória a Deus. Se outros falarem que o Grêmio é o melhor, uau, e vai dar um tumulto aqui de vozes. Ninguém vai entender coisa alguma. Mas agora você imagina Jesus com uma grande multidão. Quando fala grande multidão, era porque eram muitas pessoas. E eles não estavam em silêncio. Porque uma grande multidão é difícil estar em silêncio. Eles estavam falando. Porque o cego ouviu o que eles estavam falando. E eles estavam conversando, mas aquele cego, ele chamou a atenção de Jesus. Quando ele falou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você entende? Ele liberou uma palavra que atraiu Jesus para ele. Quando eu e você falamos por fé, nós atraímos o favor de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós não cansamos, nós subimos aqui toda semana, nós vamos falar que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, nós vamos multiplicar célula, nós vamos gerar líderes, nós vamos abrir escola, nós vamos ganhar essa geração para Cristo. Sabe por quê? Porque nós atraímos a presença de Cristo. Assim como esse cego. Ele falou: Filho de Davi. Tu imagina no meio de uma multidão, o tão alto que ele teve que gritar. O tão alto que ele teve que berrar. E o povo não se comoveu ainda, ele falou assim: cala a boca, cego. Não foi um. A Bíblia fala que foi mais de uma pessoa que mandaram ele se calar. Quando eu e você falamos por fé, o mundo não vai nos entender. Quando você fala que a sua célula vai multiplicar. Quando você fala que meio o seu casamento, e meio às vezes a discussão, você fala que é o melhor casamento.
você fala que os seus filhos vão ser bem-sucedidos, quando você fala que a sua empresa vai florescer, quando você fala que os seus negócios vão florescer, as pessoas ao seu redor, elas ficam loucas, porque elas não entendem. Elas falam assim, não, mas no meio da crise, como que isso vai acontecer? Fica quieto. Vai falar que você nunca recebeu um fica quieto de alguma pessoa. A pessoa falou assim, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Não, esse casamento aí vai se arrebentar. Ah, mas o seu filho, esse vai ser um dos piores. Ah, essa empresa, abandona isso, cara. Vai para outro ramo. Sabe, as pessoas ao nosso derredor, elas não têm a convicção que nós temos. Aquele cego, ele tinha uma convicção, que aquela era a oportunidade dele ser curado. Então você vai ver lá no verso 49, fala assim, então Jesus parou e disse, chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram, coragem, levanta-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Você vai ver na Bíblia que os mendigos, as pessoas que viviam na rua naquele tempo, elas ganhavam uma capa para se proteger do sol, da chuva, e tudo que eles tinham era aquela capa. Então, quando eles viam uma pessoa tampada com uma capa, eles já sabiam que aquela pessoa, ela não tinha condição nenhuma. Ela era um mendigo miserável, ou estava debaixo de alguma enfermidade terrível. Mas você vai ver que a primeira coisa que aquele cego fez, ele jogou a sua capa para o lado. Sabe o que é isso que ele está fazendo? Mais um passo de fé. Ele não sabia o que ia acontecer, ou ele sabia. Você entende? Ele estava ali. Jesus só mandou chamar ele. E nada mais. Ele ainda era cego. Mas ele já tinha tomado um passo de fé. Aonde que ele tinha colocado para ele. Eu não vou mais pertencer a isso. E agora eu vou me tornar algo diferente. E daqui para frente você vai ver então no verso 51. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. No verso 52, vá, você está curado porque teve fé. Então aquele cego, ele foi curado através da fé. Nós às vezes se deparamos por dias difíceis, a qual nós pegamos a capa, que não pertence a nós. E nós se colocamos na posição que não foi nos dada. Nós não andamos como filhos de Deus, muitas vezes nós esquecemos de falar de acordo com a nossa natureza. Às vezes você pega um laudo médico e você se compara com aquilo ali, você fala, uau, eu estou com câncer, já eras a minha vida. O que eu vou fazer agora? O laudo está falando isso, mas você esquece de quem você é. Você esquece quem que é o seu pai. Você entra em desespero. Mas você esquece que você é alguém cheio de fé. E você vive com base naquele laudo médico. Sabe, muitas pessoas pegam essa capa que não é sua. Eu e você, nós temos uma natureza. Eu iniciei falando da natureza que nós somos. Você tem que viver de acordo com a sua natureza. Viver na fé é viver de acordo com a sua natureza. Expressando quem Cristo é na sua vida. Todos nós que estamos aqui, passamos por dias difíceis. Sim, passamos, nós não permanecermos nele. Sabe, o Senhor nos chamou para nós sermos motivados por fé. E quando você libera uma palavra de fé, e você vê ela se tornando real na sua vida, você é motivado por isso. Terça-feira retrasada, eu estava dando aula no CTL, umas 2 terças-feiras atrás, e um dos alunos, entramos num assunto falando sobre célula, liderança, e um dos alunos ele estava orando por um relacionamento. Eu falei, irmão, Deus vai te dar a pessoa certa. E ele falou, amém, eu creio. Os jovens falam isso, eles estão loucos para relacionar, né? E ele se encheu de fé.
E hoje eu tive a oportunidade de estar lá na comunhão para oficializar a corte do irmão que creu. Você entende? Parece algo simples, mas é algo muito mais poderoso que você possa imaginar. Porque você acha que só para coisas impossíveis que é necessitado a fé. Mas eu quero falar para você, a fé ela é a base da nossa vida. Você tem que usar a fé para tudo. Estava estudando, falei, Senhor, eu não sou capacitado para isso. O Senhor vai fazer através do Senhor. E de fato, nós vivemos dessa forma. Nós chegamos aqui nesse prédio, era impossível nós colocarmos forro, termos piso, termos o telão, termos ar-condicionado, mas tudo isso, quem está conosco sabe, nós falamos toda semana, nós temos a escola de oração na sexta-feira, 1 hora, mas é 1 hora de liberar fé. Nós falamos que nós vamos ser 300, nós falamos que todas as células vão multiplicar, nós falamos que nós vamos ter 100% de dizimista, nós falamos que não vai ter enfermos no nosso meio, nós falamos que a empresa dos nossos irmãos vão florescer, nós falamos que muitos vão posicionar, nós falamos que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, nós falamos que os casamentos vão ser sucedidos, nós falamos, tem a ver com falar, mas o que você está falando nesse tempo? Qual as palavras que estão saindo da sua boca? E você vê que aquele cego foi curado porque teve fé. Afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Lá no verso que eu iniciei falando, ele estava onde? Na beira do caminho. Mas a fé dele fez muito mais do que curar ele. Sabe, irmão, ser curado é bênção de Deus. Desfrutar da provisão é bênção de Deus. Mas melhor que isso é você seguir no caminho de Jesus. Porque você vai viver uma vida bem-sucedida. Vai fazer quase 9 anos que eu vivo isso daqui. Eu já vi milagres acontecer. Eu já vi provisão nascer da onde nem existia para nos manter. Mas o mais poderoso é permanecer nesse caminho. Sabe, o Senhor não te chamou só para você receber a cura e ir embora. O Senhor não chamou você só para você receber o favor e ir embora. Não, Ele chamou você para você viver no caminho dEle. Amém? Sabe, a fé é motivada dessa forma. Você tem que ser alguém que se enche de fé para permanecer no caminho. Você só vai conseguir viver no caminho de Cristo através da fé. Porque você vai passar pelo desânimo, você vai passar às vezes pela dificuldade, mas tudo isso vai ser vencido através da fé. Eu reúno com os jovens aqui todo sábado, onde a gente fez um culto diferente, né? Fomos lá para a praça e tivemos um tempo de adoração e fomos um canal lá naquela praça. Mas muitos falaram, mas por que vocês perderam o tempo lá naquela praça? Nós não perdemos. Nós estamos alcançando uma dimensão no mundo espiritual. Nós descobrimos que a praça a qual nós estamos reunidos, tem uma arquibancada que suporta 200 jovens, 200 pessoas lá. E nós temos um alvo esse ano de chegar a 200 jovens. Eu falei, nada é sem propósito. Nós estávamos lá profetizando, liberando fé. Porque aquele espaço vai ser nosso. O Senhor vai nos dar obreiro, mas vocês se acham demais. Não, isso é fé. A fé é movida por isso. Eu tenho muitos testemunhos de fé que eu poderia contar para você. Mas o mais importante de todos esses é que até hoje eu permaneci no caminho. Sabe, o Senhor chamou você não para você apenas liberar a palavra de fé, mas para você permanecer no caminho a qual Ele colocou você. E não olhando para trás, mas olhando para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. A fé vai nos levar para esse caminho. Quando nós olhamos para a cruz, nós caminhamos. Nós tiramos os olhos, faltou fé. Nós trazemos de volta e continuamos. Você vai ver lá em Mateus 14, a segunda menção da tempestade, onde Jesus manda os seus discípulos, ao meio do lago, e Jesus não está no barco essa vez. Lá em Mateus capítulo 8, você vai ver que Jesus está no barco. A tempestade, eles acordam Jesus, falam, mestre, nos ajuda. Jesus fala, calma o vento, calma o mar, tudo tranquilo. E houve bonança. Mas você vai ver que na segunda menção, Jesus não está no barco. Só está os discípulos. E a tempestade pegando. E de repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles falam, é um fantasma. Jesus fala, calma, sou eu.
E daí Pedrão, né, fala assim, então prova que é o Senhor mesmo. Eu quero caminhar sobre as águas também. E Pedro caminha sobre as águas. Ele caminha até o limite que ele não olha para a tempestade. Quando ele olha, ele está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre as águas. Ele para de olhar para Jesus e ele olha para a tempestade. Ele relata que ele afunda. Mas ele não se afoga. Porque logo Jesus estende o braço dele e tira Pedro da água e coloca no barco de novo. Sabe, eu e você somos conduzidos por Cristo. A fé que nós liberamos tem a ver com aquilo que está dentro de nós. A boca fala do que aquilo que o coração está cheio. O quanto de fé você tem colocado dentro do seu coração nesse tempo. O quanto de fé você tem enchido o seu coração para liberar diante das circunstâncias. Você vai ver lá em 2 Coríntios, projeta para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Projeta lá para nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Aleluia, vocês são devagar hoje. Em nome de Jesus, pela fé. Aleluia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, bota na versão Ara. Mudei já aqui a versão, separei várias, né, para ficar melhor. Você consegue mudar aí também? Não sei quem está na projeção hoje. Na versão Ara, fala assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, tendo o espírito do quê? Como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então fala assim, eu sou bem-sucedido. Fala assim, eu sou abençoado. Fala assim, eu sou agraciado. Aleluia. Você pode profetizar sobre o seu irmão isso também? Fala assim, irmão, você é agraciado. Fala assim, você é favorecido. Fala assim, em ti tem favor. Aleluia! Você pode falar aleluia. Sabe, você foi chamado para falar. Mas falar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Porque é muito fácil você levantar amanhã, na segunda-feira, atrasado para o serviço, e você chegar no seu carro e o pneu está furado. Alguém já passou por isso alguma vez? Esse diabo! Inferno! Ô irmão, você é crente, filho. Você é filho de Deus. Você tem que falar, obrigado, Jesus. Eu sei que isso é um livramento, o Senhor cuida de mim. Mas por que você não fala isso? Porque a sua carne, ela sempre puxa para falar coisa negativa. Mas você foi chamado para falar de acordo com o céu. Se isso acontecer amanhã, eu vou falar, Deus, obrigado. Era uma folga que o Senhor queria me dar. Aleluia, não faça isso, irmão. Não murche o seu pneu do carro esta noite, por favor. Vá trabalhar. Chama um Uber, mas vá cheio da graça. Você muda o ambiente onde você chega falando. Se lá no lugar que você trabalha, as pessoas não falam de acordo com aquilo que você quer, comece a falar você. Comece a profetizar sobre a sua empresa, onde você trabalha. Fala, eu sei que esse lugar que aqui eu estou, eu vou ganhar esses meus colegas aqui, eu vou subir de cargo, eu vou ser promovido, eu vou ser o canal de Deus aqui. Mas você chega e você acaba indo na mesma onda deles. Você não pode ser influenciado, você tem que influenciar. E a fé, ela é mais elevada que a incredulidade. Mas ela também, a incredulidade é algo que contamina, você sabia? O ano retrasado, antes de nós irmos para esse prédio aqui, todo ano nós fazemos o piquete. Quantos aqui tiveram o nosso piquete ano passado? Esse ano vai ser muito melhor, amém? Muito mais pessoas. E o último ano, antes de a gente vir para esse prédio, nós fizemos os costelão lá e foi muita gente, glória a Deus. E daí, nós temos um povo de fé, amém? Mas foi um filho do cão lá que não era da vida da igreja. E era conhecido do pessoal que estava assando churrasco lá. E ele começou a falar na volta da churrasqueira, Marino, falando assim, não vai dar. Ih, essa carne é pouca, vai faltar.
Vocês vão passar vergonha. E o pessoal da churrasqueira, cheio de fé, começou a se atucanar. E vai faltar mesmo. Eu acho que é pouco. Eu me lembro até hoje, né? Sempre o pessoal da churrasqueira é da minha família, né? Ô, lasqueira. E o conhecido também era conhecido da minha família. Nunca mais convidamos ele para vir no piquete. O pastor chamou todo mundo que estava lá e falou: irmãos, o que é que vocês estão falando? Pastor. Porque uma coisa é você falar longe, uma coisa é você falar perto. Senhor, nós nunca falamos que ia faltar. Vai dar e vai sobrar. De uma hora para outra os irmãos mudaram. E você sabe o que aconteceu no final? Sobrou. Sobrou que no outro dia a gente fez carreteiro de costela. Sabe o que é isso? Tem a ver com aquilo que você fala. Se eles tivessem continuado falando, sabe o que ia acontecer? Ia faltar e nós íamos passar o maior mico. Mas eu quero falar para você, aquele foi o único ano que aconteceu isso, porque todos os anos tem sido abundância. Porque agora o pessoal que fica assando, eles estão assando e falando: vai sobrar, vou levar para casa. Glória a Deus, vai sobrar. Sério, ano passado a gente fez 24 costelas para a noite, assamos uma meio-dia, e meio boi, meio-dia também, porque assim, nós começamos 9 horas da manhã a assar carne e fomos parar. E sobrou carne, meu Deus, sobrou muita carne. Nós tivemos 400 pessoas aqui quase. E assim, comida livre, refrigerante livre. E sobrou, mas sabe por quê? Porque a gente tem falado. Você tem que começar a falar de acordo com aquilo que você quer viver. Daí você abre a sua conta aí, zerado. Parece o time do Inter. Vermelho. Tudo no vermelho. Boleto atrasado. Internet cortada. Se é para você, fala a Deus. Mas eu quero ensinar você a sair disso. Você vai falar agora. Você vai começar a profetizar. Senhor, o Senhor vai prover o recurso necessário. Eu preciso de um milagre, o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque o milagre está na sua boca. Fala para o irmão, está aí. O milagre, irmão, está aí na sua boca. Fala, só fala. Porque está aqui. Eu criei, por isso eu falei. Não basta você só crer. Você tem que falar. Eu creio que nós vamos ter os ar-condicionados aqui. Mas eu tenho prazer de falar que nós vamos ter, porque eles vão começar a ser instalados. E você vai falar: uau, está acontecendo. Você entende? A fé é gerada dessa forma. Você ora por salvação, você crê que a pessoa vai ser salva. Mas você vai falar que não fica alegre quando você vê a pessoa sendo pega por Deus. E não tem. O amor de Deus, ele é imenso. Ele é gigantesco. Quando nós desfrutamos disso, a nossa fé amplia. Não tem nada mais prazeroso do que você desfrutar da fé. Mas você às vezes cheio de incredulidade. O irmão comprou um carro novo. O irmão comprou uma casa nova. O irmão... filho, começa a pedir para você. É porque esse irmão falou. Ele falou o que ele queria. Comprou carro, vai comprar casa, vai prosperar. Sabe por quê? Porque ele tem falado. Ele tem crido. Mas e você? Você tem falado aquilo que você quer? Você está lá, a sua empresa não rompe. Comece a falar. Minha empresa é bem sucedida, é próspera, vai ser a maior empresa dessa cidade. Meus funcionários são bons. Eu não tenho funcionário, você vai ter, porque ela vai se tornar grande. Sabe, você tem que falar. Você tem que falar porque está de acordo com aquilo que você fala. Uma das formas também disso acontecer é primeiramente, você tem que mudar a forma que você fala. Você vai ver lá em Joel, capítulo 3, verso 10, a parte A do versículo fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Você muda o seu falar. Você às vezes fala só incredulidade. Eu gosto de falar na maturidade, né? Quando nós estamos com muita fome, o que você fala? Eu estou morrendo de fome. Quando você está com muita dor de cabeça, o que você fala? Eu estou morrendo de dor de cabeça. Ei, você não está morrendo. Você está vivendo. Vivendo para comer, porque você está com fome, e você está vivendo com essa dor de cabeça, mas ela não é sua.
Para de falar em morte. Para de falar em incredulidade. Para de falar palavras que não são positivas. Mude o seu falar. Se você sabe, você já sabe que você não consegue. Você não precisa falar isso. Não é verdade? Você sabe que você já não tem 10 mil na sua conta. Quem tem, amém. Oferte um ar. Glória a Deus. Deixa Deus falar com você. Aleluia. Mas você não tem amanhã para pagar o boleto. Você acha que você não sabe disso? Você sabe. Não precisa ficar falando, eu não tenho. Ai, meu Deus. Fala ao contrário, então. Fala, eu tenho. Aonde? Vai ter. Vai ser gerado. Nós já passamos por apertos financeiros aqui para pagar o aluguel, nós não tínhamos. E de repente, no dia 30, que é o dia de pagar o aluguel, um irmão deu um dízimo extravasante. E nós conseguimos pagar o aluguel. Obreiro, mas foi o irmão, não foi Deus que fez o irmão ser um canal. Você entende? Deus quer usar alguém para te abençoar, mas você precisa falar. Deus já sabe o que você quer, você sabia disso? Porque Deus, Ele sabe de tudo. Ele é Deus. Mas por que você precisa falar? Para você ter relacionamento e dar oportunidade para Deus abençoar você. Porque quando você fala, Deus está falando assim, agora eu vou fazer. Ele deu liberdade para mim. Agora eu vou despejar o que Ele pediu. Você entende? Por isso que você tem que falar. Não se canse de falar. Fala, 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 fala. Ah, mas eu já repeti 200 vezes isso. Isso, repete 201, 202 e vai adiante. Não pare de falar. Porque isso gera algo no mundo espiritual. Eu me lembro até hoje, quando eu comecei, a gostar da minha esposa, na verdade ela que começou a gostar de mim, era novo convertido ali, ela era filha do pastor e começou a gostar da minha pessoa. E eu tinha 17 anos, ela também. E aqui nós ensinamos sobre a corte. E a corte começa normalmente com 18 anos. Tá maluco? Um dos servos, ele comeu feijão hoje, que fecharam a minha garrafa. Depois um servo abre a minha garrafa aqui. Eu não consegui. E eu comecei a gostar dela com 17. Eu falei, 18, já conheci um pouco da corte. Eu vou chegar com 18 anos, vou pedir para fazer a corte com ela e tudo resolvido, Jones. Seria facinho. Feliz, Giovanni. Fechei 18 anos, dia 4 de janeiro, ela fazia dia 18 de janeiro, também 18 anos. Eu falei, fechou, vou pedir para o pastor, resolvido. Uau, isso é fé. Isso é a força da fé, irmãos. Aleluia. E eu cheguei diante do pastor, falei, pastor, eu quero fazer a corte com a sua filha. Sabe, ele nem pensou, eu acho. Ele nem, não. Me caiu os butiá do bolso. Porque assim, eu estava na igreja, estava na cela, e achei que ia ser facito. Ele falou, não, tem mais 4 aí, que querem fazer a corte com ela. Eu falei, uau, então ela é uma princesa. Muitos príncipes querem. Mas eu olhei para ele, apontei o dedo do profeta, sabe, o dedinho que profetiza. Falei, eu vou derrubar os 4. Obreiro, e eu falei, eu vou casar com ela. Você sabe o que aconteceu? Eu casei com ela. Você acha que foi fácil? Não foi! Mas muitas vezes eu falava, eu vou casar com ela. Eu vou derrubar mais um, vou derrubar outro. E vou me envolver, e vou mostrar para ele. E hoje me tornei apaixonado. Tanto por ela e tanto por ele. No dia do cartório, me lembro até hoje. Que vai estar lá, ele foi junto. Jonas Eduardo Penafor Lopes, empresário, eu olhei para ele e falei, pega! Estou casando. Deu para ver a cara dele, um semblante meio de alegria, com tristeza. Mas estou falando para você, isso é fé. Lá naquele dia, a primeira vez que eu fui falar com ele, eu defini aquilo que eu ia colher naqueles próximos anos. Por isso que eu estou ministrando para você aqui hoje. Você entende? Por quê, obreiro? Porque eu me tornei apaixonado e estou junto com o meu pastor, que me tornei discípulo dele. Eu sou o que mais apanha, ele deve estar me ouvindo pela live. Mas eu tenho certeza que eu sou o que ele mais ama também. Hoje eu tenho um microfone e eu falo isso, Os líderes estão aqui, eles ficam bravos,
mas eu sou o discípulo que o pastor mais ama. Ele já falou isso no culto já, glória a Deus. Obreiro, por que isso? Por causa da fé. Eu tenho permanecido. Tem sido difícil, eu tenho rompido em fé. Eu tenho liberado palavra. Eu tenho liberado palavra. Eu tenho liberado palavra. Eu reúno com os jovens, eu falo, nós vamos ser o maior ministério de jovens aqui. Nós vamos multiplicar a célula. Nós vamos romper. Nós vamos ver jovens convertendo. Jovens saindo das drogas. Sabe o que é isso? É andar por fé. Mas enquanto muitos andam por fé, outros andam na incredulidade, só caminhando para trás. Caminhando para trás e fico falando do irmão. Ó, aquele irmão está indo. Sim, você está falando ao contrário. Comece a falar em fé. Você tem que ter palavra de fé. Mas a fé, ela é gerada naquilo que você está na sua volta. Quando você anda com pessoas de fé, você vai se encher de fé também. Mas quando você anda com pessoas que são incrédulas, que só falam palavras negativas, que não... Eu tinha, né? Eu ia falar que eu tinha uma irmã, que ela era difícil falar uma palavra positiva. Ela mudou. Uau, na enchente mudou ela. Foi Deus, né, claro. Mas ela mudou a forma dela falar. Ela era uma daquelas que o churrasco não ia dar naquele dia. Obreiro, por que está falando isso? Por isso que ela mudou. Hoje é difícil. Você vê ela falando e quando ela fala, meu cunhado dá um tapão. Pá! Para de falar! Te acorda! Ei! Vamos lá, fala em fé. E ela mudou o falar. Isso aconteceu? Ela começou a romper, e eles começaram a romper. Isso não é o final, eles vão romper muito mais ainda. Sabe por quê? Por causa da fé. Porque eu estou com esse copo d'água. Imagina que isso aqui é fé. Esse copo está cheio ou não? Ele tem água. Alguém tomaria uma água gelada? Mas se eu pegasse, você imagina que esse copo está cheio de fé. O copo está cheio de quê? De quê? Então, você tem um copo de fé. Eu pedi, seu servo, vai lá no banheiro e pegue um pouquinho de água da privada. Aqui só tem um pouquinho do copo restante. Eu despejasse aqui algumas gotas de água da privada. E falasse para você, toma essa água aqui. O que você ia falar? Por quê? Porque ela foi contaminada com água da privada. Tá, mas é muito mais água limpa. Por que você não vai tomar? Você entende? Você não pode ter 1% de incredulidade. Tem que ser fé. No dia mal, tem que ser fé. No dia da alegria, tem que ser fé. No dia da briga, do casamento, tem que ser fé. No dia que não tem para pagar o boleto, daí que é fé. Mas no dia que tem, daí você sabe que é fé. Ah, obreiro, tem a ver com aquilo que você está falando. O que você tem falado? Você entende? Comece a falar de acordo com quem você é. Você é alguém do céu, se não nessa terra. Os seus pés estão na terra, mas a sua cabeça no céu. E aonde que está a boca? No céu, porque ela está na cabeça. Então você vai falar de acordo com os céus. Se você está com alguma enfermidade, fala assim, eu sou curado. Se você está com falta de provisão, fala assim, eu sou alguém que é cheio da provisão, mas eu não tenho. Mas eu tenho uma irmã que tem. Estou brincando. Entende? Você tem que falar de acordo com aquilo que você quer viver. Nós temos 70 e poucos jovens no relatório. Eu coloquei um alvo de 200 junto com os jovens. Porque nós vamos alcançar 200 jovens esse ano. Para ter certeza que não dependeu de nós. 200 é impossível. É algo assustador, já. Mas eu sei que Deus vai fazer. Não depende de mim, nem dos meus líderes, depende dEle. E é tudo por intermédio dEle. Decida falar. E por fim, eu queria falar aqui para encerrar, né? Eu sei que meu tempo acaba de cessar agora. Pastor Juan, eu vou acabar uns minutinhos. Ele está me assistindo na live. Eu vi ele lá na live. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 e 46. Projeta para nós. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferirei-te, tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Fique de pé no seu lugar. A história de Davi, ela já foi muitas vezes falada. Davi vai levar pão e queijo para os seus irmãos na batalha, e lá tem um filisteu que se chama Golias. Golias, ele tinha uns 3 metros de altura, aproximadamente. Então ele era alguém grande. Davi, um moço, fraco, esmiliguido, um homem não de um grande porte, mas ele era alguém que confiava em Deus. E quando ele chega lá, ele vê Golias afrontando o povo de Israel. Golias falando que ia matar aquele povo, que não tinha alguém que derrotasse ele. Davi fala e posiciona, e ele fala em fé, que foi o que ele falou: hoje vou derrotá-lo, hoje mesmo o Senhor vai me dar a vida desse filisteu. Sabe o que ele estava falando? Ele estava olhando para as circunstâncias e falando: eu vou derrubar esse cara. Ele estava liberando fé. Ele não conseguia, ele não tinha estatura. Sabe o que ele podia falar? Eu sou fraco, eu não tenho escudo, não tenho espada, quem sou eu? Mas ele decidiu olhar ao contrário e falar assim: eu vou derrubar esse cara. Hoje mesmo, Deus, tu vai me dar a cabeça desse cara. Às vezes você está olhando para a sua circunstância e você está falando: eu não consigo, olha o tamanho disso. Chegou o tempo de você mudar a posição, de não olhar, de não falar aquilo que os teus olhos estão vendo, mas de olhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Se não tem como, você vai falar: tem como sim, eu vou derrubar esse cara. Eu vou derrubar ele, eu vou matar ele. Porque foi aquilo que Davi fez. E naquele mesmo dia, Davi, sem armadura, sem lança, sem espada, ele derrubou aquele gigante, porque ele decidiu falar que ele ia derrubar. Qual tem sido o seu gigante nesses dias? E o que você tem falado para ele? Às vezes os seus problemas são gigantes, mas para Deus ele é pequeno. Eu quero falar para você: 90% das mulheres têm medo de barata. E alguns homens também. Não é meu cunhado? Não, tá aí, saiu. E a barata, ela não é grande, ela é pequena. Grande é você. Quando a mulher vê a barata, o que ela faz? Ai, uma barata! Mas eu quero falar para você: volte-se para a ótica da barata agora. Você imagina ela olhando você: meu Deus, ela vai pisar em mim. Você já viu a barata gritando? Não, porque é alguém pequeno. Vamos mudar a formiga. Você já viu uma formiga gritando? Porque você nunca parou para observar. Mas é você que tem medo dela. Sabe, eu quero falar para você: não importa o tamanho do seu problema, muito maior é o seu Deus. Quando você posicionar diante do seu problema grande em fé, Deus, ele vai te levar para olhar a visão de ótica dele. Sabe qual que é a visão de ótica de Deus? É que tudo é pequeno para ele. Ele está sobre o trono.
A visão dele é ampla. Você só está vendo o problema, ele está vendo a solução e como que vai acontecer depois do problema. Comece a falar, comece a gerar em fé. Eu quero trocar de carro, mas eu não tenho condição. Comece a falar, comece a declarar: eu vou trocar, eu vou pegar o melhor, Deus vai me dar. Eu quero comprar uma casa, mas é muito difícil. Comece a falar: Deus já me deu, essa casa é minha. Vai olhar a casa, vai pisar nela, porque o Senhor vai te dar. Não, mas eu não tenho condição. Mas Ele tem. Muito melhor que você desfrutar da provisão é você saber que você tem o provedor. A provisão é maravilhosa, não é verdade? Mas eu quero falar para você, você tem o provedor. Se você tem o provedor, você tem tudo o que você precisa. Ele é Deus na sua vida. Ele quer mudar o seu falar nesses dias. Comece a falar que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Não se limite, você passar na rua e você querer aquela casa, falar: essa casa é minha. Essa casa é minha. Pode tirar a pessoa que está aí, Senhor, que o Senhor vai me dar a condição de comprar ela. Obreiro, mas isso é loucura. Não é loucura, isso é as coisas de Deus. Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha desse jeito. Ele quer que você fale de acordo com as suas promessas. Só a Bíblia nos mostra que nós temos mais de 8.000 promessas para nós. Comece a falar de acordo com aquilo que você quer viver. Comece a declarar que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Comece a declarar que você é curado. Comece a declarar que você é bem sucedido. Comece a declarar que você é alguém que é cheio do favor do Senhor. Que você é alguém apaixonado, alguém que é servo. Comece a declarar aquilo que você quer. Que foi isso que Deus chamou você para fazer? Apenas para falar. De muitas formas você consegue falar. Aonde você está, você consegue falar. Lembre-se, muda o seu falar. O milagre está na sua boca. Aquilo que você precisa, você já tem. Basta você falar. E para encerrar, eu queria ler esse último versículo. Que está lá em Mateus 7:7. Peçam e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. Olha o que a palavra está falando para nós. Peça e você vai receber. Fala e você vai receber. Diga e você vai receber. Profetiza e vai se concretizar. Seja alguém que fale de acordo com a natureza de Deus, não com a sua. Eu não tenho condições, mas o meu Deus tem. Ele é rico, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de provisão. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode falar glória a Deus e no seu lugar. Mas eu queria orar por isso também. E agora você vai profetizar sobre a sua vida. Você vai profetizar sobre a sua casa. Você vai falar aquilo que você quer para esse ano. Mas não, você vai falar de verdade. Deus, eu quero trocar de carro. Eu quero comprar casa nova. Eu quero ter um casamento bem sucedido. Eu quero ter filhos que sigam o caminho do Senhor. Eu quero ser próspero. Eu quero que a minha empresa rompa. Eu quero servir o Senhor intensamente. Aí no seu lugar agora, comece a falar para Deus. Libere palavra de fé. Libere palavra de fé. Libere palavra de fé. Comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós vamos desfrutar como igreja de um tempo novo, de avanço, frutificação, conquista. Nós sabemos que o Senhor é aquele que manifestará sobre nós as riquezas dos céus. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre os seus filhos, sobre a sua empresa. Profetiza. Fala para Deus. Fala para Ele. Declara nessa noite. Fala isso. Profetiza que esse vai ser o melhor ano da sua vida.
Profetiza. Declare sobre a sua vida. Declare sobre o seu ministério. Deus, eu terei um ministério frutífero. Eu sou curado, eu sou abençoado. Eu sou agraciado, eu sou um filho amado. Eu sou o que a sua palavra fala que eu sou. Comece a falar. Fala de acordo com a sua natureza. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Você vai desfrutar da melhor semana da sua vida. Sabe, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Você pode falar isso? Fala assim, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Fala assim, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Fala assim, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Aleluia! Você tem que falar. Obreiro, mas você é maluco? Não, eu sou cheio de fé. Quanto mais fé você tiver, mais você vai impactar as pessoas que têm em seu lado, porque você vai falar de acordo não com aquilo que elas estão enxergando, mas de acordo com aquilo que você tem em você, que é a própria natureza de Deus. Você está cheio de fé. Você está aqui para saber que você vai sair desse culto hoje, para falar diante das circunstâncias, quem você é em Deus. Aleluia. Queria abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Erga a sua mão, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo possam conduzir você para a melhor semana da sua vida. Uma semana sobrenatural, cheia de alegria, de favor, de você experimentar daquilo que você falar, se tornar uma realidade na sua vida. Esteja preparado para o melhor ano da sua vida, amém? Aleluia! Você pode falar aleluia, aleluia. Eu falei que eu ia falar dos ar-condicionados aqui. Caso você sentir no seu coração de ofertar algum valor para os nossos ar-condicionados, nós precisamos botar mais 2 máquinas de ar-condicionado ainda. Então, se caso você sentir de ofertar algum valor, nós não temos mais nenhum valor para instalar os ar. Nós precisamos de um total de 20 mil mais ou menos para instalar as outras 2 máquinas. Deixa Deus usar você. Ande por fé. Ô, Breno, não tenho, eu quero muito dar um valor. Peça para Deus, pisa nas águas. Você pode procurar o seu líder ou até mesmo o tesoureiro. Caso você não tiver liberdade, pode, a partir de terça o pastor já vai estar na ativa, mas para isso ele responde rápido. Chama ele lá e fala, pastor, eu queria ofertar tanto aí para os ar-condicionado, mas isso, eu quero falar para os irmãos, isso é para o nosso cômodo também. Você que vai desfrutar disso. Então seja participante. Se você ainda não entregou as suas primícias, entregue, ainda dá tempo. Nós queremos botar mais 2 máquinas até esse mês e nós queremos colocar mais uma e finalizar o mês que vem com todas as 4, amém? Você está liberado, vai em paz para a melhor semana da sua vida. Dá um abraço, pelo menos 3 irmãos aí. Fala que essa vai ser a melhor semana da vida deles. Aleluia. Deus proverá quando azeite e a